Isso foi de umas coisas mais abutres que eu já vi na política brasileira. O que fizeram ontem, assim, eu não perdoo o que fizeram ontem, cara. Do imposto? Não, deles colocarem a AGU, porque assim, tá sendo um desastre a resposta do governo federal. Eles estavam sim pedindo nota, porque tem muito material na internet pra eles falar que não estavam. Estavam. Se não estão pedindo nota hoje, é porque mudou alguma coisa e não estão mais. Só que o briefing da Rede Globo foi, do governo, que a Rede Globo passou e todos os outros influenciadores começaram a seguir, falem que isso é fake news. Isso é uma fake news dos bolsonaristas, que nem estão aqui. Gente, os bolsonaristas estão lá nos Estados Unidos. Isso precisa ser colocado aqui, assim, graças a Deus os bolsonaristas estão quietos. Estão lá nos Estados Unidos, estão lá gravando os vídeos dele, lá com o Paulo Figueiredo. Mano, deixa eles quietos, velho. Nunca foi muito da vibe dos políticos do bolsonarismo fazer coisa. Deixa o cara quieto, os caras estão... Deixa o cara... Então, assim, eu não vou reclamar de bolsonarista nenhum aqui. Entendeu? O Hang é bolsonarista, tá ajudando. Pô, parabéns ao Hang. Sei lá, o Nicolas vem pro Brasil e arrecada. Mano, parabéns. Não estamos não tem que ficar nessa outra treta. Só que eu vi isso da Globo News. Eles estão usando, obviamente, o espantalho do bolsonarismo pra falar que é fake news, coisas que não são fake news. E, assim, uma vergonha. Essa Natuza Neri, disseminadora de notícia falsa, tá? Assim, eu volto a colocar. Se elas são jornalistas e elas estão recebendo briefing do governo, porque a Globo é paga pra cumprir briefing de governo, ora, rejeite em nome da sua credibilidade, ô Natuza. Rejeite ficar passando notícia falsa pra frente. Pagou, levou? É isso? Esse é o padrão? O governo pagou, porque é mentira. Assim, não é um vídeo que tem sobre isso, são vários vídeos. E não é só a NTT, porque a NTT ela é um órgão federal, tá? Ou seja, responde diretamente ao governo federal. A gente tá falando de problemas em receitas estaduais. A gente tá falando assim, o municípios. O que a gente tá falando é o seguinte: a burocracia do Estado brasileiro, nas suas mais diversas instâncias, seja municipal, estadual, federal, provou que não serve pra nada. Provou que, no momento de crise, e esse é o ponto mais importante, no momento de crise, a burocracia brasileira provou que ela só é parasitária. A burocracia brasileira é um parasita, um estorvo. Ela não tá resolvendo nada. Os militares falando ontem que agora não vão ter mais 200, mas sim 600 soldados. 600! Qual o efetivo que tem esses caras? 600 soldados. Vocês estão maluco? Vocês custam zilhões de reais. É uma fortuna que as Forças Armadas custam. Nenhum poder de mobilização, tá? Ou seja, se a Argentina quisesse invadir o Brasil, até os militares se organizarem, eles já chegaram em Brasília. Não, o exército de Caxias. É um bando de mamador. É isso aqui, ó. Já que eu tô. Isso aqui, ó. É um cabidão. É um cabidão. E as burocracias, Cefaz, secretarias disso, tudo uma maçã. E o burocrata, entenda uma coisa. Todo mundo fala, pra que serve um servidor? Para servir as pessoas? Não. O servidor serve a burocracia. E a burocracia, ela é um fim em si mesmo. A burocracia é um fim em si mesmo. A partir do momento que o aparato burocrático ele ganha vida própria e ele se sustenta da sociedade. Portanto, a atividade dele se torna, a partir de certo tempo, não servir a sociedade, mas se servir da sociedade. E aí ele vai fazer coisas o tempo todo para gerar a própria manutenção. Então, o burocrata, quando ele breca o caminhão que está indo levar suprimento, ele não está olhando para a questão em si. Pô, tá vindo suprimento aqui, tá vindo doação. Eu não vou multar eles porque o caminhão tá 100 quilos acima do peso. Eu vou deixar esse caminhão passar, mas não. O burocrata, ele pensa no procedimento. E porque o procedimento, muitas vezes, também é a expressão do poder do burocrata sobre a pessoa. O burocrata gosta do poder, porque o burocrata em geral é uma pessoa miúda, pessoa pequena. Então, ele passou num concurso, aí ele, agora eu mando! Se curva ao poder do Estado. Vou te contar uma vez, começo da minha vida empresarial, tava trabalhando numa empresa e eu não era nada na empresa, tava só começando ali a trabalhar. E aí eu vi um secretário da Receita Estadual chegando pro dono da empresa e falando assim, curve-se ao Estado. Ele usou esse termo, curve-se ao Estado. Parece até assim lá, uma descrição, uma fanfic ANCAP. Né? Mas não é, ele usou esses termos. Curve-se ao poder. Curve-se ao poder.
Poder estatal, poder do Estado. Usou um poder, poder do Estado. Curve-se. Nesse sentido, porque o cara não queria, não tava achando, sei lá, umas declarações, umas documentações que ele tava indo buscar lá na empresa. Super arrogante. E eu falei, por que o cara precisa ser arrogante? Eu era estudante de direito ainda. Falei, que coisa nojenta. Dá vontade de levantar a bandeira de gatos e na hora. Na hora. Não, dá vontade assim, né? Novamente, né? Tem que ser cuidadoso com as coisas que eu falo. Então, toda essa resposta que tá vindo, vocês precisam entender uma coisa, galera. A resposta que tá vindo nem é mais sobre tanto o governo Lula. Ainda que isso que vem acontecendo da NTT é sobre o governo Lula, sim. O que tá acontecendo é uma defesa burocrática do aparato estatal contra a opinião real de pessoas reais que vêm sofrendo problemas reais causados por esse mesmo Estado. E se o Estado fosse tão bom, porque caro é, o Estado não tava, vamos dizer, completamente inerte. O que eu quero dizer assim, se o Estado fosse bom, Junito, os policiais não estavam pegando o barquinho que o Klaus estava usando para fazer resgate, que os doadores daqui da live pegaram, pra ir trocar tiro lá em Porto Alegre, no meio da água. E não tô culpando a polícia. Eu tô falando o seguinte, não tem estrutura nenhuma, não tem nada. Cadê as tais forças armadas? Cadê esse efetivo? Era pra estar agora rolando algum tipo de lei de emergência, uma lei, sei lá, lei marcial. Era pra ter passado a rapa. Vou colocar aqui em bons termos. Era pra ter passado a rapa. Os militares, gente, ó, cercamos aqui, tá? Vamos passar a rapa nos saqueadores. Passar a rapa nos saqueadores. Alguém ia reclamar? Não, mas óbvio que é inoperante. Óbvio que precisa ser inoperante. Então nisso, a coisa é tão maluca que assim, um cara como o Luciano Hang, o Whindersson, o Felipe Neto, agora assim, vocês estão doando demais. Nós nos tornamos todos agentes privados mais úteis, incluindo especialmente os voluntários, as pessoas que estão lá, do que essas pessoas aí, esses agentes do Estado, que são uma burocracia morta. Vamos ver o vídeo? Eu tenho 3 vídeos pra mostrar, pra construir aqui, tá? Tem isso aqui, que é da Natuza. O começo dessa história vem com uma circulação de diversas fake news e uma delas contando mentiras sobre o trabalho de resgate. Isso fez com que todos os envolvidos na operação, não só Forças Armadas, mas também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, todo mundo junto começasse a ficar bastante indignado. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Eles não falaram com todo mundo das Forças Armadas, não falaram com todos os bombeiros, estão falando da equipe da SECOM que viu, pô, isso aqui tá... Estão bastante indignados. Olha, deixa eu explicar, assim, tem o vídeo do Klaus aí, só pra avisar, depois da Natuza falar, a gente vai botar o vídeo. Sim, já colocar o vídeo, já tenho, depois já colocar. A polícia, os brigadianos, tá? Que é a polícia militar do Rio Grande do Sul, eles chamam de brigada militar. Eles estão usando barcos emprestados por garotos ou por cidadãos que estão lá resgatando pessoas. A polícia está usando o barco. O barco que a polícia está usando para ir pegar os saqueadores é um barco que foi montado por uns garotos ontem. Você acha que esses caras estão lá... Ai, as fake news das redes sociais. Você acha que tá rolando isso? Isso é delusional. Deve ter ficado muito louca no show da Madonna e saiu falando merda. Ficou lá, like a virgin, touch for the... E aí tá falando merda! Tenta imaginar um bombeiro, o estresse que está sendo o trabalho de um bombeiro lá. Os resgates que esses caras têm que fazer diariamente. Aí o cara, pô, não dá! Chegou mais uma fake news aqui. Globo, precisamos de ajuda. Janja, faça algo. Posso falar? Felipe Neto tá entrando nessas conversas? Não vi. Não. Eu sou bloqueado também por ele. Mas eu sou bloqueado por ele. Mas acho que não. Pessoal, deem like na live. Eu vi que caiu pra vocês. Então vão dando like na live, tá? Mas não é problema aqui da internet hoje, tá? Eu tô acompanhando aqui, a internet aqui tá uma maravilha. É o YouTube, viu? É o YouTube que tá dando erro aqui. Porque estão dando tudo que podem, toda energia que podem, toda estrutura que podem, muitas vezes se arriscando, e a gente viu imagens disso ao longo do dia, temos visto imagens disso, de socorristas arriscando a própria vida para ajudar alguém ou um bichinho de estimação. E aí, meteu o bichinho. Você tirou a objetividade da cobertura, né? Você está tentando cativar a pessoa, não falando, resgatando animais.
Não, é um bichinho. É um bichinho. Você tá tentando captar a benevolência da outra pessoa com relação a você, não é nem aos caras. É a você, porque você tá mostrando que você ama os bichinhos. Esse tipo de recurso retórico que ela tá usando é muito manjado. É um recurso retórico de quem tá tentando convencer o outro de algo. Então, se ela tá buscando convencer e não informar, é porque tem uma agenda por trás do que ela tá falando. Vamos lá. Deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Aí Nossa. que tá, Renan Santos. O problema é que não é mentira. O problema é que é verdade. É verdade. E assim, vamos falar, isso não partiu do Pablo Marçal. E parece que estão falando que o Arthur falou que era fake news. Assim, o Arthur está errado se ele falou isso na live deles. Porque vocês estão falando o contrário do que o Arthur falou na live. Então ele não tava por dentro. Não, eu tô por dentro desde ontem que tá acontecendo. Não, vamos lá. Olha só. Deixa eu falar um negócio. O Pablo Marçal, em bom por isso, não é boa bisca, tá? Não vale nada. O Pablo Marçal não vale nada. Então, é possível que o Pablo Marçal pode ter pego um exemplo anedótico e aí ele, objetivamente, possa ter cometido uma fake news. A questão é, isso está acontecendo ou não? Ela partiu pro Pablo Marçal, porque percebe o que ela faz. Ela disse que isso não aconteceu e que isso partiu do Pablo Marçal. Isso não partiu do Pablo Marçal, ainda que ele tenha divulgado essa história. São duas coisas diferentes. A gente não pode incorrer na malandragem ali. Isso aconteceu, tem relatos. O governador de Santa Catarina acabou de confirmar os relatos. Ele é o coach, o governador de Santa Catarina? Não, o governador. Ele tá falando com o cara da Defesa Civil de Florianópolis, que confirmou a história. Então você tem um governador, a NTT confirmou que teve problemas e que vai mudar, que já mudou o procedimento dela e cancelou as multas. Então a NTT cancelou multa do quê? Qual é a mentira que tá aí? Se ela cancelou, aconteceu. As multas existiram. Elas estão cancelando agora que esse caso veio à tona. É óbvio. Falar de que é fake news, sabe? E olha só, isso aqui é pior. Olha só a declaração do Paulo Pimenta sobre isso. Isso aqui foi o vídeo que eu achei mais assustador, Renan Santos. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir. As pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Eu acredito que, se é verdade que nós estamos numa guerra, e essa guerra, nesse momento, tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas e ter força suficiente para poder apoiar milhares de pessoas que perderam tudo, que estão em abrigos. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa dos traidores em tempo de guerra. Quinta coluna. A gente tem que eles têm que tratar como quinta coluna, Renan Santos. Então, deixa eu entender, vai tratar como quinta coluna traidor em período de guerra quem de fato tá denunciando coisas que estão acontecendo? A NTT é quinta coluna? Funcionários da Receita Estadual do Rio Grande do Sul são quinta coluna? Porque a NTT é um órgão federal. Eu já tô vendo, eu já vi os caras falando assim, o presidente da NTT foi nomeado pelo Bolsonaro, porque tem essas coisas, agências reguladoras, você nomeia o cara no mandato anterior e tal, eles já estão jogando, o cara era um bolsominion, não sei o quê. O fato é, bolsominion ou não, se há um esforço por parte do governo, se precisamos resolver essa questão do recebimento de suprimentos. Cara, vocês não defendem fronteiras abertas para imigrantes de qualquer lugar? Fronteira aberta para suprimento, né? Vocês estão querendo o quê? É óbvio. Só que assim, eles foram desmascarados. E diuturnamente tá rolando, vamos dizer, a quebra de cara aí dessa galera. O SBT, você tem o SBT? Eu tenho, tem 2 vídeos do SBT, eu ia só colocar... SBT todo ferrou mundo a viu, Globo. Porque a SBT fez uma reportagem mostrando que eles estavam lá no ponto que estavam multando os caminhões. E parece que tem uma resposta do SBT à Globo. Vamos dar uma olhada.
políticos. O SBT não divulga fake news. Nós somos uma emissora com compromisso da verdade. Estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para informar, para ajudar nessas doações aqui. E, então, em nenhum momento a gente divulgou fake news. Nós fomos ontem pegos de surpresa por uma situação informando que a nossa emissora estaria indo de encontro com outras emissoras, fazendo um discurso de ódio, e na verdade não é o nosso objetivo. Então a situação dos caminhoneiros que nós flagramos vindo para cá em Santa Catarina, ela de fato aconteceu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota agora há pouco, dizendo que a multa vai ser anulada, que eles reconhecem que a multa foi feita, mas que ela será anulada. Então, se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes, iremos colocar aqui essa informação e consertá-la, porque é o nosso compromisso. Mas nesse caso, nós não divulgamos fake news, não fomos politizados também, não estamos usando esse discurso político para nada, e é importante deixar isso muito claro, Michele, porque ataques estão acontecendo nas nossas redes sociais e a gente precisa se posicionar para dizer que nós, como jornalistas, estamos fazendo um trabalho aqui comprometido com a população. Eu estudei jornalismo para ajudar as pessoas, Michele, e quando a gente vê ataques desse tipo, usando o nosso trabalho contra o que a gente mais quer, que é ajudar... Cara, que vergonha, Natuza, que vergonha. Vergonha. Assim, a Globo News acabou, cara. Ela só pegou o briefing do governo e espalhou, chamou tudo fake news, coisas que tem imagens acontecendo. Foi essa repórter aí que fez uma imagem que acabou viralizando, mostrando o pessoal tomando na hora a multa. Sim. Não, os vídeos... Tá na internet, fato, os vídeos. é fato. Os vídeos estão na internet, assim como estão na internet os vídeos das pessoas sendo impedidas de irem resgatar outras pessoas ali na água por milico. Lembra quando os militares cercaram ali? A entrada, tá cercado aqui, tá cercado, ó, lei somos nós. Chegou lá o barrigudão do militar, né? Né? Que isso, galera? Que isso? SBT apaga vídeo comprometedor sobre doações no RS. A Veja tá atacando assim, na caruda. Tá criando o quinhãozinho, né? Todo mundo tá no Mindê Papai do governo federal, virou viral. Eles têm até a hashtag deles, virou viral. Vocês nem são virais aí na Veja, vocês estão acabados. Estavam em recuperação judicial, foram vendidos pra um banco aí. Ah, é? É? Acabou a Veja?